Olá, eu sou o Michel Falconieri E eu, Renato Falconieri. e nós somos o Casal Cristão. Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui, né? Dessa vez para falar do nono mandamento. Tá quase chegando no fim essa série também. E antes de começarmos, vamos fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus, te agradecemos, Pai, por mais esse momento. Que o Senhor possa nos ajudar a entender cada vez mais a Tua palavra. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, o nono mandamento ele está em Êxodo 20, versículo 16, que diz o seguinte: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amém? Amém. Então, o que traz nessa pequena frase, que é mais um mandamento que Deus nos deixou, né? A gente começa a entender um pouco se a gente olhar da esfera judicial, né? Se, por exemplo, a gente testemunhar de forma falsa, a gente pode prejudicar um inocente, né? Ou inocentar uma pessoa que realmente cometeu algum crime. Então nós temos que ter todo um cuidado em relação a isso. E Deus nos convida, né, a sermos aí fiéis a Ele e nos convida a sermos pessoas verdadeiras. Então esse aí é uma definição que temos desse mandamento e nós vamos destrinchar ele um pouquinho no decorrer desse vídeo. Bem, é verdade que o nono mandamento está escrito lá em Êxodo 20, mas em Êxodo 23 ele é um pouquinho mais detalhado. E eu vou ler o texto para vocês, que diz o seguinte: não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria para torcer o direito. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, lhe o reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Amém? Então, a palavra de Deus ela é sempre bem clara no quesito geral. E no quesito dos mandamentos não poderia ser diferente. Tá? Então isso aqui você tem o texto, ele explica de uma forma muito mais detalhada a postura que Deus quer que você tenha. Ou seja, de falar sempre a verdade, não ser uma falsa testemunha, não ser parcial, né? Mas ao contrário, que você seja imparcial. E depois desse texto eu gostaria de falar também de Balaão, né? Quem poderia falar de Balaão? Que foi um profeta que foi contratado por Balaque, né, contra a vontade de Deus, mas ele foi contratado por Balaque para amaldiçoar a Israel por 3 vezes, e nas 3 vezes ele abençoou a nação do povo de Israel. Tá? Mas quem vai falar mais a respeito da questão de Balaão é a Renata. Bom, em relação a essas 3 bênçãos que o Michel falou, né? Eu vou pedir para que vocês leiam em casa o capítulo 23 e 24 de Números, tá certo? Dá uma lidinha, uma esmiuçada. Eu vou mencionar aqui só alguns versículos, tá certo? Da primeira bênção, está em Números 23, 12, que diz: mas ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Amém? Então, em resumo, as 3 bênçãos, né, que foram recebidas, Balaão sempre disse a Balaque a respeito de obedecer a Deus e de falar a verdade em todas essas ocasiões, tá certo? Eu vou ler aqui a menção da terceira bênção, porque como nós estamos pedindo a vocês para que leiam a sua Bíblia, tá certo? É importante vocês também terem esse contato de estar olhando ali o que a gente está falando. Direto com a palavra, né? Isso. Então eu vou ler aqui mais um versículozinho que está em Números 24, versículos 12 e 13, que diz o seguinte: então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro,
não poderia traspassar o mandamento do Senhor, fazendo de mim mesmo bem ou mal. O que o Senhor falar, isso falarei. Amém. Amém. Então, tinha ali essa convicção em obedecer a Deus, em obedecer, em falar a verdade, né? Em ser uma pessoa de conduta, de falar a verdade como assim Deus quer de cada um de nós. Bom, e essa questão também de Balaão não é tudo, não se resume a isso. Tem muitos outros contextos bíblicos, né, em que Deus chama o povo para ser um povo só e testemunhar a verdade, né? Nós vamos ver mais na frente que essa verdade é uma pessoa, né? Então Deus ele convida cada um de nós a juntos, né, como igreja aqui nessa terra, a falarmos a verdade. E a palavra de Deus também é a verdade, né? Amém. Então nós temos que ter muito foco em relação a isso, tá certo? E não é só isso, né? Tem ali também a questão dos sinais que Deus criou para o seu povo, né? Tem ali a abertura do Mar Vermelho, tem o maná caído do céu, né? Tem ali todo o cuidado de Deus com o povo em relação a Jericó, né? O cuidado inclusive com Raabe. Então Deus em toda a sua trajetória, toda a trajetória da vida humana, Ele tem mostrado o seu cuidado, e o que Ele pede de nós é que nós obedeçamos a palavra dEle, nós obedeçamos esses mandamentos que Ele nos deixou. Amém. Já dizia o rei Salomão em sua sabedoria, Provérbios 22:12 diz o seguinte: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Amém? Então, a abominação é algo odioso, correto? Senão, não seria odioso para Deus, né? Não seria algo que desagradasse a Deus, né? Como quando se profere as mentiras. Bem, Jesus ele nunca falou mentiras, não é mesmo? Ele não tinha pecado nenhum. Ele veio somente para falar a palavra da verdade, porque Ele é a verdade. Então ele veio para pregar o Evangelho, ele veio na missão de morrer por todos nós pecadores. Tá? Então ele morreu por mim, pela Renata e por você também, em prol de levar as pessoas à verdade. Em João 17:17 está escrito: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Então Jesus ele é considerado como a testemunha fiel e verdadeira, porque ele nunca mentiu, ele veio numa missão e ele fez de forma maravilhosa essa missão. Ele deu vários sermões, ele curou um monte de pessoas, ele alimentou os famintos, né? Ele alimentou também as pessoas com palavras de sabedoria, com suas parábolas, com seus sermões sobre a vinda do reino de Deus. E claro, temos também as curas. Ele efetuou diversas curas, não só milagres de cura física, mas também de cura emocional e também de cura espiritual. Mas Jesus também ele nos convida para sermos testemunhas fiéis dele, do seu amor e da sua salvação. Se você não acredita, então eu vou ler para você aqui Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, que dizem o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Então Jesus ele não chama só a gente, mas ele chama você também para pregar o Evangelho. Sabe o que significa o Evangelho? Boas novas. Então isso é o que de mais precioso você pode estar falando para uma pessoa, para um parente, para um amigo seu que não está muito bem, por exemplo. Você pode falar do Evangelho de Jesus Cristo, das boas novas de Jesus Cristo. Amém? Em Efésios 4, verso 25, a parte A, diz o seguinte: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Amém? E 3 João, verso 4, diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amém? Amém? Então sabemos muito bem que Jesus é a verdade, que a palavra de Deus é a verdade. Então Deus ele nos chama hoje não só para falarmos a verdade,
mas também para vivermos nela. Bom, eu vou ler um texto aqui em Filipenses 4:8 que complementa o que o Michel acabou de falar a respeito de viver essa verdade, tá certo? Diz o seguinte, uma receita, né, no caso, para sermos aí, para não sermos uma falsa testemunha. Diz o seguinte, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Amém. Então esse texto ele traz para nossa vida a importância de sermos repletos de amor, de pureza, de falarmos a verdade, né, de sermos retos na palavra do Senhor e sermos também verdadeiros. Bom, a gente também sempre traz um contexto atual em relação a tudo que a gente fala, né? Lá em João 14, versículo 6, diz o seguinte, respondeu-lhe Jesus. Esse daí, acho que muitas pessoas, se não todas, devem conhecer esse texto, né? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Amém? Amém? Então esse trecho nos mostra que a verdade é uma pessoa, né? Como eu falei no início, mais atrás no vídeo, em relação a mencionar que a verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Amém. Então que nós possamos diariamente buscar andar com Jesus, porque assim nós vamos conseguir viver uma vida plena, né? A gente sabe que o mundo é cheio de coisas ruins, mas quando a gente está com Jesus, tudo, né, se torna aí milagrosamente uma felicidade. A alegria que vem de Jesus é totalmente diferente. Amém. E em João 8:44 diz o seguinte, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém? Na verdade, esse texto traz para que a gente peça a Deus misericórdia, né? Porque o mundo é cheio de enganos, cheio de coisas muito bonitas que parecem ser alegres, uma balada parece ser alegre, uma bebida parece ser alegre, o cigarro parece dar um prazer, né? A luxúria de ficar com várias pessoas, por exemplo, para aqueles que se acham livres fazendo isso, é um engano também. Então tudo isso o diabo ele quer plantar aos pouquinhos na mente das pessoas para destruir e afastar a gente de Deus. O maior objetivo é esse, né? Nos matar diante da palavra do Senhor. Se a gente não ficar ali agarrado, a gente já pode acabar caindo. Então a própria palavra fala, né? Aquele que está em pé, segure para que não caia, porque o diabo está ali só esperando a oportunidade para te afastar de Deus. Não é à toa que ele um dos maiores objetivos dele é fazer você acreditar que ele não existe. É verdade. Tá? Então, fique esperto. Joelho no chão e oração. Bem, deixa eu trazer um pensamento aqui para vocês, tá? Se você não está na verdade, que é Cristo, você então está no engano ou na mentira, que é o diabo. Sabemos que Cristo é o Pai da verdade e que o diabo é o pai da mentira. Nós sabemos também que o Espírito Santo ele se aguça dentro de nós quando a gente fala uma mentira, tá? Então o que acontece? Quando a gente continua mentindo, isso faz com que a gente se envolva como se numa areia movediça e ela vai puxando cada vez mais a gente para o fundo, tá? E o Espírito Santo, de tantas mentiras que a gente fala, ele acaba deixando de atuar em nossa vida. Então aquelas mentiras elas acabam por não nos incomodar mais e baseamos a nossa vida apenas em mentira. E esse é justamente o engano do nosso coração, tá? Como eu falei anteriormente, o diabo, um dos maiores objetivos de Satanás é que você não acredite nele, que você creia que ele não existe. Tá? Então a mentira ela leva você à perdição,
tá? Como está escrito em 1 Timóteo capítulo 1, do verso 8 a 10, sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Amém? Então, para você ter uma ideia, uma noção a respeito de mentira, Paulo, nesse texto, ele se refere ao mentiroso comparando como um patricida, né, ou matricida, que são aquelas pessoas que matam os próprios pais, ou seja, duas das pessoas mais detestáveis, né, tipos de pessoas mais detestáveis que existe por aí. Bom, e como sempre, para finalizar, a gente traz alguns questionamentos para reflexão. O primeiro diz o seguinte: você já prejudicou alguém com a mentira? Se sim, peça perdão a Deus e, se possível, vá até aquela pessoa que você machucou, né, que você acabou prejudicando, e peça perdão. Né? Nós sabemos que não é fácil, muitas vezes, reconhecer que nós erramos, que muitas vezes até machucamos as pessoas ou a prejudicamos, mas isso é algo que você tem que pedir orientação a Deus. Mais uma vez, quando eu falo você, somos todos nós, tá certo? Então nós temos que pedir a Deus em oração constante para que Ele nos ajude a reconhecer o nosso erro, pedir perdão a Ele primeiramente e depois àqueles que nós, por algum motivo, mesmo que não intencionalmente, nós acabamos por atrapalhar ou prejudicar de alguma forma. Essa foi a primeira pergunta, tá certo? A segunda é: você compreende que o diabo é o pai da mentira e que não dá para ser cristão e enganar as pessoas à sua volta? Essa realmente é bem reflexiva, né? Então cada um de nós tem que entender que se o diabo, ele é o pai da mentira, e Jesus, ele é a verdade, a quem você quer seguir e dedicar a sua vida? A mentira, a enganação, a uma vida que aparentemente é alegre e feliz, mas a gente sabe que toda vez que você vai para uma balada, por exemplo, você bebe, você esvazia a garrafa e você chega em casa, o seu coração ainda está vazio. Então, não vale a pena a gente viver num mundo que não tem nada bom para oferecer. É todos os dias notícias ruins, são todos os dias pessoas com diagnóstico de depressão, porque não encontraram o amor verdadeiro e não encontraram a felicidade plena que a gente só encontra em Jesus. Amém. Então, os mandamentos, né, esse é o penúltimo, o 9º mandamento. Então, quando nós finalizarmos essa série, vocês vão entender, né, e também nós vamos aprender mais ainda, de que Deus, ele pede coisas mínimas para cada um de nós. Só que muitas vezes o nosso egoísmo atrapalha a obra do Espírito Santo na gente, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, temos que pedir a Deus orientação, pedir para que Ele nos ajude a todos os dias lutarmos contra as coisas do diabo, contra as coisas do mundo, porque o diabo, ele está aí e o maior intuito dele é destruir o que Deus criou. E o que Deus criou? Cada um de nós. Nós somos obras preciosas de Deus, joias preciosas de Deus. E tudo que Satanás quer é nos tirar dos caminhos do Senhor. Então, que nós possamos a cada dia aprender mais a respeito de Deus, do seu amor, da sua verdade, que é Jesus, e possamos nos entregar a Ele para que Ele tome conta da nossa vida e de todas as áreas da nossa vida. Esse é o nosso desejo para nós mesmos aprendermos cada vez mais e também para vocês. Que vocês possam se entregar a Deus e entender que os mandamentos não são limitações para a sua vida. Não é para você ficar careta, não é para você deixar de se divertir, porque o cristão, ele se diverte. Bastante. E é uma alegria que ela não vai embora quando amanhece. E também não traz ressaca pra gente, e também não traz nada que vá nos prejudicar o nosso corpo, que não é nosso, né? O corpo é o templo do Espírito Santo. Então que a gente possa a cada dia entregar
né? Se decidir acordar e dizer assim, não, hoje eu vou andar com Jesus. E você entrega o seu dia a Jesus, você entrega a sua vida a Jesus. Porque o que Ele tem para nós é muito maior do que a balada daqui, a festa, muito maior do que um emprego, uma profissão que você às vezes atrapalha o outro, derruba a outra pessoa, engana, faz isso e aquilo para você conquistar aquele emprego. Que você aparentemente está feliz aqui com dinheiro, mas você acaba perdendo o reino de Deus. Então, que vocês possam meditar em relação a isso e que a gente possa todos os dias tomar decisão por Jesus. É isso aí, queridos. Que não só falemos a verdade, mas que sejamos a verdade, tá? Que andemos com Cristo, que não sejamos nenhuma testemunha infiel, não sejamos parciais, mas que possamos viver na sinceridade, na verdade, em novidade de vida que é Cristo. Tá? Essa série ela mexe muito com a gente, ela mexeu bastante com a gente, porque cada vídeo que a gente prepara, a gente se depara com cada mandamento e a gente faz uma autoanálise a respeito de cada mandamento, o que é que a gente está fazendo de errado na nossa vida, para a gente sempre tentar colocar isso nos caminhos de Cristo, tá? Para que a gente possa viver de forma plena. Tá bem, meus irmãos? Todos os textos que nós lemos aqui, eles vão estar, as referências, tá? As passagens bíblicas, elas estarão todas aqui no comentário fixado ou na descrição aqui do vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, tá? E compartilhe com os teus amigos, compartilhe com o teu grupo de igreja, com o teu grupo da família, lá no Facebook, no WhatsApp. Compartilha com todo mundo, porque a palavra de Deus ela deve ser propagada, tá bom? Que Deus abençoe sua casa, sua família, e nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Fiquem todos com Deus.